Nosso planeta esfria e aquece de forma natural. Essas variações são conhecidas como era glacial, quando o planeta está mais frio, e era interglacial, quando está mais quente. É nesta segunda era que estamos atualmente. Porém, as mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, causadas pela ação humana, têm causado efeitos devastadores na sociedade, como você viu na matéria anterior sobre este tema, e afetando de forma direta também a biodiversidade. Isso ocorre porque o clima é um dos fatores mais importantes para a sobrevivência de todos os seres na Terra. Pode parecer estranho, mas quando a gente perde uma espécie, a gente perde um processo evolutivo de milhões de anos, né? Então, quando a gente extingue uma espécie, é um processo de milhões de anos que estava acontecendo e que foi extinto por ação humana. Se fosse um processo natural, né, espécies elas desaparecem naturalmente ao longo da história evolutiva, mas não num curto espaço de tempo, né? Que é o que a gente está fazendo com mudança climática. Assim, o impacto ele vai ser gigantesco. E, de repente, numa dessas espécies que a gente está perdendo, está a cura de uma futura pandemia, né? Porque a gente pode extrair um composto químico lá de dentro, ou está um tratamento melhor para um câncer, ou enfim. Então, a gente ainda nem conhece a biodiversidade direito para saber que compostos a gente pode explorar de forma sustentável, e a gente está perdendo. Em milhares de anos, cada espécie desenvolveu características específicas para sua sobrevivência de acordo com seu habitat natural. Um artigo da ONG WWF Brasil destaca que, além de ameaças como desmatamento, queimadas e poluição, os efeitos previstos das mudanças do clima devem gerar consequências ainda mais graves para as espécies. Para sobreviver, muitos animais terão que se adaptar ou migrar para locais com condições climáticas mais adequadas. O problema é que nem sempre essa opção será viável. As espécies que ocorrem em zonas, digamos, de topos de morro, por exemplo, estão sob maior risco, né? Porque elas já estão digamos, no topo, no final da distribuição, não tem para onde subir mais, né? A gente tem um efeito do resfriamento com altitude. Essas espécies que ocorrem em zonas mais altas, em topos de morro, elas já estão ali, né, fugindo do calor dos vales. Então, se você aumenta a temperatura, e a temperatura nos topos acaba aumentando também, essas espécies já não têm para onde fugir, né? Elas já estão buscando que seria o seu conforto térmico. Imagino que essas seriam as espécies sob maior risco, né, das mudanças climáticas. Falando de espécies terrestres. Essas espécies, elas vão acabar criando aquilo que eu costumo chamar de homogeneização, né? Então, a gente vai ter um ambiente muito homogêneo de espécies, porque são só aquelas que conseguem sobreviver à mudança climática. Então, a gente deve perder muita espécie, e tem autores achando que a gente deve começar a perder isso numa velocidade muito maior daqui para frente. Não há tempo da seleção natural agir para selecionar indivíduos adequados para sobreviver à mudança climática. Então, extinguir todo mundo, né? Assim que não está preparado. E não há tempo, em um curto prazo de 100 anos, para a seleção natural agir. Assim, é muito pouco tempo. É que é um processo de milhares de milhões de anos, né? Então, e a gente vai lá, em 200, 300 anos, muda o clima do planeta, só espécies muito generalistas que vão conseguir sobreviver. Espécies que precisam de um ambiente mais específico, de chuva constante, enfim, ou temperaturas não tão elevadas, né? Porque a gente pode ter amplitudes muito grandes, essas tendem a desaparecer. O Brasil é conhecido mundialmente pela riqueza da sua fauna e flora. Em Santa Catarina, onde a vegetação mais comum é a mata de araucária e a mata atlântica, uma espécie bastante conhecida está em extinção. A gente tem no estado, tem uma espécie que chama-se Dicksonia seloviana, que é o xaxim-bugio. Ela está na lista de espécies ameaçadas desde 1992, então desde então é proibido o corte, né? Essa espécie, em todos os modelos que a gente testou, ela tende a perder área, porque ela cresce só em áreas mais altas do estado, em grandes populações. Ela até ocorre em Blumenau, mas assim, a gente encontrou 1, 2 indivíduos em áreas mais altas. Grandes populações a gente vai ter lá em Urubici, nessas encostas que são frias, né, porque é uma espécie de ambiente mais temperado. Se ficar mais quente, e ela já ocorre nas áreas mais altas do estado, ela não tem para onde ir, né? Ela não tem mais para onde subir, né? Então, assim, essas espécies de ambientes mais frios, elas tendem a desaparecer. Mas, no geral, as espécies tendem a perder áreas, espécies de planta, porque elas estão fixas, né? Um pouco diferente de animais que ainda conseguem se deslocar. A gente busca conhecer, por exemplo, a distribuição geográfica das espécies. Algumas espécies são restritas a áreas menores, outras têm áreas de distribuição mais amplas, né? E algumas espécies são endêmicas, ou seja, ocorrem numa área muito restrita, né? Tem endêmicas da Mata Atlântica, endêmicas aqui de uma pequena porção do estado de Santa Catarina.
E a gente mapeia, então, essas espécies, as espécies que têm uma área de distribuição menor, elas estão mais sujeitas à degradação do ambiente delas, elas podem desaparecer, né? Na tentativa de reverter essa situação, em 2015, a ONU, contando com o apoio de 195 países, elaborou o Acordo de Paris, um tratado que prevê medidas de redução de emissão de gases de efeito estufa a partir deste ano, 2020. O objetivo do tratado é conter o aquecimento global, porém, alcançar essa meta só será possível com políticas públicas de qualidade. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente estava seguindo, né, uma linha assim, né, de redução de desmatamento, mas uma série de movimentos políticos aí tem causado grande preocupação com críticas às reservas, né, isso vem desde o governo federal, mas também em outras esferas de administração, e quando a gente de fato precisa aumentar as áreas de reservas e precisa trabalhar com a questão da educação ambiental, para que as pessoas tenham uma percepção de que as florestas têm valor em si, e valor estando em pé, né, valor econômico, inclusive, né, muito bem caracterizado para além dos serviços ecossistêmicos de captação de CO2, de gases de efeito estufa. A floresta amazônica, por exemplo, é uma grande bomba de água que produz nuvens, né, vapor de água que é desviado aqui para a região sul do Brasil, região sudeste. Então, boa parte da chuva que cai aqui vem desta bomba de evaporação que é a floresta amazônica. Então, o aumento do desmatamento da floresta amazônica, além de causar, né, a queda do serviço de captação de carbono, também pode nos prejudicar, diminuindo a precipitação e aumentando, né, os efeitos de estiagens aqui da região sul e sudeste do Brasil, e que traz consigo prejuízos econômicos também. E o desmatamento, ele é, assim, falta de política pública, né, e de controle, e uma ideia muito colonialista achar que é através de desmatamento que se desenvolve uma nação, né, assim, países europeus e outros desenvolvidos reflorestaram aquilo que eles desmataram quando não tinham noção dos efeitos, né? Então, assim, é muito ultrapassado esse tipo de interpretação. A gente consegue mitigar um pouco o efeito, se a gente mudasse totalmente nossa matriz energética da noite para o dia, né? Mas a gente vê que, em pleno século XXI, a gente ainda está desmatando floresta para produzir alimento ou ainda para gado, né? Sendo que a gente tem no país um monte de área que poderia ter sido ocupada, pode ser ocupada porque está abandonada. Então, a gente desmata e abandona. Então, assim, eu não vejo o futuro, assim, de mudança de longo prazo. A não ser, né, que as empresas comecem a forçar a mudança, né? Então, quando grandes empresas começarem a se mexer, ou quando esses fundos de investimento começarem a perceber, olha, não adianta investir nesse tipo de produto porque ele está desmatando, ele está aumentando, não está tentando mudar a sua cadeia de produção para mitigar os efeitos de mudança climática, não adianta. Assim, tem que ser uma mudança, essa mudança ela seria muito lenta e a gente não tem mais esse tempo. Assim, para a gente mudar os conceitos, isso demora algumas gerações, eventualmente. E a gente não tem tempo de algumas gerações, é para 2050, né? Algumas previsões já ruins. Então, assim, a mudança já está tarde. Inclui aí também a redução do desmatamento das florestas tropicais, né? As florestas são um grande reservatório de carbono, né? Então, o carbono que está na vegetação, no tronco das árvores, elas forem derrubadas e queimadas, por exemplo, para a agricultura e para a pecuária, você joga todo esse carbono também na atmosfera. Atualmente, ainda os ecossistemas terrestres florestais, eles conseguem fazer mais absorção de carbono do que emissão. Mas se continuar o desmatamento, né, a gente vai perder esse balanço. Assim, um fator chave importante para a nossa região aqui, as áreas com florestas tropicais, a redução drástica do desmatamento, para que as florestas continuem sequestrando carbono, atuando, né, como sequestradoras de carbono na atmosfera, aumentar o reflorestamento, ou recuperar áreas que foram degradadas para outros fins, e adotar técnicas de cultivo, né, que sejam mais sustentáveis. Não dá para falar num curto prazo, né? Mesmo que a gente parasse de emitir as gases de efeito estufa agora, de uma hora para outra, tem todo um tempo, né, de
conformação, né, que os ecossistemas devem neutralizar esse excedente de décadas e décadas, desde a Revolução Industrial, que nós estamos despejando na atmosfera, né, toneladas e toneladas de carbono pela queima de combustíveis fósseis.